Fala rapaziada, eu sou o Juan Eduardo, tô mais uma vez aqui, diretamente da varanda da minha casa, mais um vídeo. E hoje quero falar com vocês sobre um tema que enquanto eu estava estudando hoje, eu pensei em fazer aqui, trazer esse tema pro TikTok, pro meu canal aqui. E olha aqui do lado, tô com umas anotações aqui que eu tava fazendo sobre imunologia. Eu tô estudando imunologia, sou estudante de medicina, né? E tava estudando conteúdo pra faculdade mesmo. Semana que vem tenho prova, amanhã tem uma apresentação. Não é bem como apresentação, é uma tutoria. Eu sou estudante de medicina de uma faculdade federal que utiliza o método PBL. Posso depois fazer um vídeo à parte explicando o que é o método PBL, o que é uma tutoria. Mas é basicamente uma apresentação, então eu tenho que saber bem desse conteúdo para falar sobre ele amanhã, na frente do meu professor e dos meus colegas também. E beleza, estudante nisso, eu estava estudando com videoaula, lendo livro, lendo artigo. E, cara, eu faço bastante anotação. Só que uma coisa que eu percebi e que me ajuda muito é que eu faço anotações não transcrevendo literalmente como é o professor ou o que tá no livro, ou que qualquer coisa que eu estou usando para estudar fala. Eu entendo a partir daquilo, a partir da aula, a partir do livro, do artigo que for, e escrevo no papel com as minhas próprias palavras. Isso é algo que o professor Perlu de Piazzi falava muito. Ele falava muito sobre isso. Ele tocava muito nessa tecla. Já falecido, um professor aí renomado, né, muito importante no processo de aprendizagem aqui no Brasil, né, na educação brasileira. E ele falava sobre isso, sobre essa maneira ativa de você assistir a aula. Assistindo a aula, não só olhando, entendeu? Ele falava que tem a diferença do aluno pro estudante, né? Do cara que é só um aluno ali, que está só olhando, pro estudante, pro cara que estuda de fato. Ele falava dessa diferença, né? E aí, eu percebendo que, cara, isso aqui trabalha muito mais tua memória. Só anotar, se tu anotar só o que o professor fala, já vai trabalhar bastante tua memória, porque tu tá escrevendo já. Teu cérebro, ele já guarda informação mais do que guardaria se tu tivesse só olhando a aula. Porém, tu escrevendo e ainda raciocinando, porque tu vai ter que raciocinar para escrever com as tuas próprias palavras o que tu entendeu daquele assunto, cara, vai trabalhar muito ainda mais, entendeu? A tua memória. E vai ficar muito mais guardado. Por exemplo, aqui eu estava estudando sobre um mecanismo que tem, um mecanismo imunológico, que evita que teu corpo desenvolva doenças autoimunes. Uma doença autoimune é quando as nossas células de defesa, nosso corpo, atacam as nossas próprias células, pensando que é algo ruim, entendeu? Ela identifica o autoantígeno, que é o nosso próprio antígeno que a gente tem, e vê aquilo como um agente patogênico, por exemplo, né, no entendimento daquela célula, e ela passa a atacar nosso próprio corpo, podendo gerar doenças autoimunes, como por exemplo o vitiligo, a lúpus, né, artrite reumatoide também, né, são doenças autoimunes. E cara, eu estudando sobre isso, eu estava estudando sobre o gene AIRE, que é um gene que tem lá nas células epiteliais, né, do nosso timo, que é uma glândula que a gente tem mais ou menos aqui, bem no mediastino, tá? Que é digamos assim, entre os pulmões, mais ou menos, por aí, tá? Anatomicamente falando. E, cara, eu anotando aqui com minhas próprias palavras o que eu entendi, lendo o livro, lendo artigo, assistindo a videoaula, eu dificilmente vou esquecer disso aqui. Eu tenho prova semana que vem, mas até lá eu vou revisar por precaução, obviamente. Inclusive, posso gravar um vídeo sobre revisão daqui uns dias, né? Mas, cara, até lá eu não vou me esquecer. Muito difícil de me esquecer isso aqui, porque eu anotei com as minhas próprias palavras ainda, né? Eu ainda vou tirar um tempo para fazer exercício, para consolidar mais esse conteúdo, um tempo também para explicar, fazer uma aula para mim mesmo, tipo, explicar o que eu entendi e ver se tudo que eu tô explicando tá de acordo, se eu realmente dominei o assunto. Mas, cara, isso aqui já trabalha bastante o meu cérebro, entendeu? Já trabalha bastante. Então, se você estuda aí, você é vestibulando, concurseiro, o que for, tá no início principalmente, é um cara que tá começando ali nos estudos, quer mudar sua vida a partir dos estudos, né? Tem um objetivo muito claro. Cara, faça isso, tá? Começa a fazer isso, tenta fazer isso. Vai ser difícil um pouco no tempo, mas, cara, tu vai ver que tu vai ficar muito rápido. Isso até serve pra tua, tanto cognição mesmo, em aspectos gerais da tua vida, quanto, por exemplo, na tua forma de falar, entendeu? Tu vai ficar mais refinado na tua comunicação. Então, cara, procura fazer isso. Olha, por exemplo, que eu anotei. O GNA controla a expressão de milhares de autoantígenos. Autoantígenos são elementos que tem no nosso próprio corpo, como proteínas, né?
que podem ser identificadas pelas células de defesa e causar uma doença autoimune. Se for identificada, o normal é que isso não aconteça, né? E por isso tem mecanismos que fazem com que isso não aconteça, como esse aqui que eu falei do timo. Isso servirá para apresentar os timócitos, que são células T imaturas, ainda dentro do timo. Quais são as proteínas que constituem o próprio corpo? E aqueles clones de timócitos que atacam as proteínas próprias são eliminadas ainda dentro do timo, antes que migrem para a periferia. Isso foi eu mesmo que escrevi, né? Mas tu pode escrever até de uma maneira mais informal. Eu até coloquei aqui de uma maneira muito formal. Mas tu pode colocar com tuas próprias palavras, assim. É só tu que vai ler mesmo, então não importa. Ou seja, eles chegam lá no timo, né? Esses timócitos, essas células T imaturas. E esse gene vai codificar todas as proteínas do nosso corpo, né? E codificando todas essas proteínas do nosso corpo, ele vai mostrar para o timóteo, olha aqui, essas são as proteínas do nosso corpo aqui, que tem nos nossos tecidos. Então, cara, isso aqui é tudo nosso. Não ataca isso. Você não deve atacar isso. Isso não é agente estranho. Então, não ataca. E se algum timócito desobedecer, entre aspas, né, for um timócito mal educado, né, quer quebrar as regras, é rebelde, lá no próprio timo, ele é eliminado. Ele vai ser induzido a sofrer apoptose. A apoptose é a morte celular. Para que esse timócito não se multiplique por uma deleção positiva, onde ele vai se multiplicar, né, várias vezes, e isso pode causar uma doença autoimune. Então, o corpo evita isso. Obviamente, infelizmente, né, algumas vezes ocorre erro e é gerado doença autoimune. Mas o teu corpo tem esse mecanismo para evitar. Que louco o nosso corpo, né? Olha aqui, eu te dei uma aula. E tipo, eu comecei a estudar esse conteúdo hoje. Para você ter uma noção, eu te dei uma aula aqui, uma mini aula sobre o que eu estudei, né? E tipo, eu tô bem no assunto. E olha que eu nem fiz exercício ainda, não tirei para explicar para mim mesmo. Ainda falta coisa para estudar. Imunologia é um conteúdo muito grande, muito denso, com muitos detalhes, tá? Mas, cara, é isso. Cara, anota, mas com as tuas próprias palavras, tá bom? É isso aí, rapaziada. Esse aqui foi mais um vídeo. Tamo junto, é só o começo.